você tem um dia cheio de movimento, cheio de fogo, cheio de ação, foi tanta ação que quando chegou na noite, esse yang continua alto, esse fogo continua alto, esse movimento interno continua alto, invadindo o horário da noite. E se tem yang demais à noite, é óbvio que a pessoa vai ter dificuldade de dormir. Então, uma das causas é o desequilíbrio do yin e do yang, né? Que vai gerar a perturbação mental, que vai comprometer a sua noite de sono. Agora vamos chegar naquele ponto que é mais desafiador, porque vocês nunca ouviram falar dessas coisas. Então vamos ouvir hoje, né? Deficiência do yin, do rim. Então existe o yin e o yang. O yin e o yang também existe. Isso é medicina chinesa. O yin e o yang, ele se define sempre, não tem uma definição pronta. Na verdade, o yin e yang, ele se define sempre com base num ponto de referência. Então, o assunto yin e yang é infinito. Eu posso falar só escolhendo o ponto de referência. Então, o ponto de referência que eu escolho agora é o rim. No rim existe yin e yang. Existe a lógica do equilíbrio aplicado a esse órgão. E na medicina chinesa, o rim, ele armazena a essência da vida. Todo o nosso tempo de vida, de acordo com a medicina chinesa, está no rim. E aí o que acontece? Você tem a essência vital, que fica lá no teu rim. Essa energia da essência vital, ela só se desgasta de 8 em 8 anos nos homens e de 7 em 7 anos nas mulheres. Essa é a essência da vida. E o que garante a manutenção desse processo de envelhecimento cíclico de 8 em 8 anos, 7 em 7 anos para as mulheres, é a preservação da energia do yin, desse rim. Mas, quando você violenta o órgão, prejudica o órgão na sua saúde, é óbvio que vai acontecer uma alteração no organismo do rim. E o rim tem como fragilidade maior a perda da energia do yin. Porque o yang, assim, a gente está sempre em movimento. O yin é contenção. O yin do rim é o que segura o nosso processo de envelhecimento. O yin do rim é o que não deixa a gente envelhecer. Então, quando você afeta o yin do rim, a gente envelhece mais rápido. E aí a gente vai enumerar as causas. As causas que geram a deficiência do yin do rim. E quando o yin fica deficiente, quando o yin do rim fica deficiente, também acontece a insônia. Porque essa também é uma causa de deficiência energética. Essa é uma causa de insônia. E aí a gente pega a pessoa que tem uma vida de estresse contínuo. Imagina uma pessoa estressada o tempo todo dia, preocupada, estressada mesmo, né? Fica irritada. Isso tira energia, não tem como, sabe? Você desgasta a energia da pessoa. E quando a gente fala de deficiência do yin do rim, não é uma coisa que aconteceu num dia, não. A deficiência do yin do rim, ela só existe quando você acumula demais os eventos. Um dia só não pega a deficiência do yin do rim. Se você tiver um dia estressado, não vai dar deficiência do yin do rim. O problema aqui são meses e anos vivendo o padrão. Quando você vivencia a experiência de meses e anos vivendo o padrão, fatalmente vai acontecer isso aqui lá na frente. Então, não é de uma hora para outra que a insônia de deficiência do yin do rim acontece. Por exemplo, trabalho em excesso. Você trabalha muito, descansa pouco. Excesso de trabalho.
Excesso de trabalho, deficiência do rim. Excesso de estímulo mental. A pessoa está estudando. A pior fase de insônia é aquela pessoa que está estudando para concurso público e ainda não passou. E conforme os anos vão se passando, ele vai insistindo, vai estudando, mais o risco de deficiência do rim aumenta. Então a solução é passar logo, para que você não caia nisso aqui. Então, excesso de estímulo mental, né? Não só com relação ao estudo, mas com outros assuntos da vida também, que você está pensando muito. Se você está pensando muito, está repetindo isso ao longo de meses, anos, vai culminar na deficiência do rim. Excesso de emoções, essa aí é um pouco, né, não é muito comum, né, você vivenciar experiências emocionais intensas, diárias. Algumas categorias assim da vida podem acontecer isso. Por exemplo, se você trabalha como médico, plantonista, num hospital, para salvar vidas. São emoções intensas que você vive. E se você vive de forma repetida, isso pode gerar uma deficiência do rim. Se você está num relacionamento com uma pessoa que você gosta e você é uma pessoa imatura o suficiente para não entender que o relacionamento é uma questão de, de paz, de tranquilidade, não de ciúme, de perseguição, aí você foge da deficiência do rim. Mas se você é uma pessoa ciumenta, fica ali cheia de paixão, perdida nisso, vai finalizar numa deficiência do rim, vai gerar insônia e pode também prejudicar. Pessoas que consomem ao longo de meses, anos, café, estimulante, tá? E álcool, café e álcool. Tem pessoas que não estão dormindo bem, não estão fazendo a reparação energética correta, mas para ficar alerta, para poder trabalhar, toma café. Aí a pessoa acha que está ganhando mais energia, mas essa energia é falsa. E aí a pessoa acaba desgastando o rim, a essência da vida dela, né? Porque o que vai garantir o rim do rim bom, de qualidade, que vai gerar longevidade, aumento da expectativa de vida, é você não gastar. E quando você dorme pouco e compensa com café, você piora. O álcool também é um estimulante, tá? O álcool é uma energia, é uma coisa que mexe muito na energia da pessoa e acaba também comprometendo ela, principalmente o fígado. O álcool ataca demais o fígado, e um fígado muito atacado acaba prejudicando também esse rim. Agora, uma última aqui, né? Essa é a última sobre a deficiência do rim. As pessoas não sabem, tá? Mas o excesso de relações sexuais acelera o processo de envelhecimento. Então tem a notícia boa e ruim. A boa é para as mulheres. O excesso de relação sexual para a mulher não tem problema nenhum. Não afeta em nada o rim da mulher. Mas no homem, sim. O homem, a cada ejaculação que ele faz, ele corre o risco de perder tempo de vida. E aí o que acontece na medicina chinesa? O excesso de relação sexual, de acordo com a medicina chinesa, está na seguinte questão: se fazer sexo demais. O homem, por exemplo, que tem, vamos lá, 30, 40 anos, se ele está tendo uma vida sexual diária, ele já está perdendo o rim. Porque existe uma tabela na medicina chinesa que de 30 a 40 anos, a frequência sexual tem que ser 3 vezes por semana. Dos 40 aos 50, 2 vezes por semana. Dos 60 aos 70, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias. É assim que funciona. Dos 20 ao 30, pode ser todo dia, só dos 20 ao 30 ou até antes. Então, a energia da essência da vida do homem se esvai a cada ejaculação que acontecer. Então, o excesso de relação sexual
ele mexe na energia do rim. Mas e a mulher? A mulher vai ficar livre disso? Não exatamente, porque no caso da mulher, a parte sexual está relacionada à gravidez. Porque, de acordo com a medicina chinesa, para cada filho que a mulher vai ter, ou tem, ou já teve, de 2 a 3 anos do tempo de vida é subtraído. Então é assim que funciona na mulher. A compensação, porque são 2 vidas dentro do corpo da mulher, é ela e a criança. Então o gasto energético é violentíssimo. Mexe muito com a essência da vida, a gravidez. E aí a mulher, ela só tem que tomar cuidado de não ter tanto filho assim. Eu, por exemplo, a minha avó, da parte de pai, morreu com 50 anos. Teve 16 filhos. Morreu idosa, sabe? Porque acelerou demais o processo de envelhecimento com tanto filho. Então, isso é uma questão que é muito séria na medicina chinesa e é bom, né, a gente saber disso também. Então, eu finalizo aqui com a deficiência do rim